Muito bom dia. Hoje venho-vos falar de uma situação bastante simples que nos dá para outras situações que não propriamente a legalização. Muito bem. Então, primeira coisa. Muita gente pensa ou pede de que poderíamos usar estes filtros para a legalização. Sim, poderíamos fazer isso, mas pode dar um bocado mais trabalho do que realmente o que precisamos. Muito bem. Portanto, se quiserem usar esta opção, podem usar e só têm que consultar o meu vídeo que fala em várias hipóteses ou soluções várias, uma coisa assim do género, em que explica isso tudo. Neste momento eu vou explicar de outra maneira. Primeiro, eu vou ter que criar uma propriedade. Vou ter que criar a seguir uma sobreposição. Ter canetas preparadas para isso e, neste caso, as tramas, neste caso, as canetas, eu já tenho aqui, por exemplo, para construir, demolir, tramas de cor, não, eu vou pôr a legalizar. Recomendo sempre, como vocês já sabem, legalizar. Que cada caneta tenha um nome, que assim nós sabemos que esta caneta para o que é. Ok, portanto, pessoal, guardar como, já sabem, mandar substituir pela impressão, ok, e ok. Pronto, a caneta já tenho. Vamos agora criar a propriedade. A propriedade é o seguinte, quando eu venho aqui às paredes, por exemplo, eu tenho aqui as classificações, está classificada como parede, tudo bem. E depois temos aqui a questão, por exemplo, do estado de renovação, que está classificada como existente, classificações gerais, tal, tem por aqui muita informação, mas não tem a que me interessa. E a que me interessa é a renovação, a legalização. Então vamos aqui ao gestor de propriedades. Este gestor de propriedades é uma ferramenta muito interessante em que conseguimos fazer muitas coisas. Os mapas de vãos, conseguimos definir aqui as ferragens, os envidraçados, tudo. Os mapas de acabamentos. É muito potente esta ferramenta. Primeira coisa, vou clicar aqui no classificações gerais. Isto é apenas um passo, é apenas um clique, de maneira que o campo que eu criar ele não me venha cá para baixo. Portanto, classificações gerais. Vou criar uma nova, que não é nova, mas é novo. Não é agrupar, mas é grupo. E aqui vou-lhe chamar legalização. Ok. Estão a ver que ele ficou-me aqui. Se eu não tivesse clicado aqui nas classificações gerais, ele ia-me para o fim da lista. Neste caso, agora, tanto posso clicar aqui neste mais como aqui, vai dar ao mesmo. Ele agora pede-me o nome da propriedade dentro da legalização. Ora, eu vou pôr a legalizar. Cá está. Agora, isto é muito simples definir, porque a legalizar só tem duas hipóteses, ou sim ou não. Por isso, basicamente é verdadeiro ou falso. Portanto, legalizar, o valor é verdadeiro ou falso. Vou dizer que, por defeito, portanto, sem ter nada definido, qualquer elemento que eu crie, a expressão, portanto, o valor é falso. Só as que eu disser que são para legalizar é que vamos classificar como verdadeira. Portanto, está classificado aqui como falso, verdadeiro e falso. Vamos fechar aqui. E agora eu vou-lhe dizer, ok, isto é aplicado a quem? Às portas, às janelas, às paredes, a quê? Epá, neste caso eu vou dizer que é tudo. Okay? Qualquer elemento pode-se legalizar. E pronto, neste momento a propriedade está definida. Agora imaginem, este é um documento que eu tenho aqui de formação, mas dá para brincar, que é o que nos interessa. Vou selecionar aqui estas paredes, entro nas paredes e estão a ver que eu já tenho aqui a legalizar falso. Sim senhor, então eu vou dizer que é verdadeiro. Damos-lhe um OK e o problema é que não acontece nada.
Não acontece nada porquê? Porque eu vou ter que criar uma sobreposição para lhe dizer que, ora, neste caso eu vou criar aqui legalização. Atenção que depois estes filtros vão ter que ser combinados com os filtros dos vermelhos e amarelos também. Caso eu tenha vermelhos, portanto, a demolir, a construir e a legalizar. Portanto, tudo junto. Ou só legalização, ou etc. Portanto, neste caso eu vou criar aqui, vou aqui a gerir regras. Vamos criar uma nova, em que lhe vou dizer a legalizar. E agora ele pergunta-me, ok, sim senhor, então o que é que tu queres? Ora bem, todos os tipos. Sim senhor, todos os tipos. Mas eu tenho que adicionar um campo que difere dos outros. Se eu não disser, vamos ver o que é que vai acontecer. Por exemplo, muito simples, eu vou dizer aqui todos os tipos, em que o tipo de trama, vou dizer que vai ser um primeiro plano. Vou dizer que o primeiro plano da trama, a caneta vai ser o número 98. O fundo da trama vai ser a caneta 19, para termos isto com uma situação branca. O fundo. Apesar que, como ela está aqui opaca, está uma trama de primeiro plano, quase que isso não se aplica. Poderia ainda querer a 3 dimensões que ela ficasse azul. Então iríamos chegar aqui e escolhíamos uma cor qualquer azul. Ou pronto, não seria uma cor qualquer azul, seria uma superfície mesmo criada para este efeito, que seria uma superfície chamada legalizar. Portanto, neste caso não vou querer. O que é que acontece? Se eu fizer isto desta maneira, o que vai acontecer vai ser uma coisa muito simples. Fica tudo azul. Ok, e fica tudo azul porquê? Ora bem, fica azul porque eu não lhe dei uma separação dos elementos. Se eu agora lhe disser, não, ó meu amigo, isto vai ser todos os tipos, sim senhor, mas eu quero que... atenção a uma coisa, deixem-me só... ele neste momento... vou só cancelar, que é para verem uma coisa. Estão a ver que nem tudo está azul. As peças sanitárias não estão. Só estão as paredes e as lajes. Porquê? Porque são os elementos em corte. Isto é preciso ter atenção que... Ora bem, a atenção agora depende do que é que queremos. Temos que fazer testes. A trama de superfície e a trama propriamente dita. Se eu ativar isto tudo, ora vamos ver o que é que vai acontecer. Estão a ver? Já ficou tudo a vermelho. Tudo a vermelho. Tudo a azul. Ok? Portanto, nós temos que controlar esta situação. Mas interessa-me tudo azul, não me interessa. Sim, senhor, eu não quero que estas tramas estejam ativas neste momento. E vamos lhe dar um OK. Claro que, se eu entrar aqui neste elemento, também aqui nas classificações e propriedades, eu vou ter aqui uma legalização. Se eu disser que é verdadeiro, vocês veem que ela fica a preto, apesar de eu ter dito que era para legalizar. Porquê? Porque aqui na legalização eu disse, sim senhor, o trama. E a caneta? A caneta também preciso. Porquê? Porque eu tenho aqui vários elementos atrás, desde cotas, etc, etc, que estão também lá colocados no meu desenho. Estão a ver? Neste momento está tudo azul. Tipo um blue screen. Portanto, temos que fazer a separação das coisas. E a separação é da seguinte maneira. Eu vou adicionar aqui um campo que é uma propriedade, que é uma legalização, que é legalizar. Então eu vou-lhe dizer todos os elementos em que a legalização seja verdadeiro. Neste caso, eu já só tenho azul estes elementos e este sanita que eu aqui selecionei. Vou só mudar aqui o azul, porque está um azul um bocado fraquinho. Vamos pôr um azul mais forte. Ok, assim um azul. Ok, não esquecer de guardar a paleta de cores. Substituir. Ok. E pronto. Qualquer elemento agora que eu selecione, quer seja uma peça sanitária, uma parede, uma laje, qualquer coisa,
vai-me aparecer aqui. Uma coisa muito importante. Ainda bem que isto aconteceu. Que é isto. Porquê é que não me aparece aqui a legalização? Por uma razão simples. É a classificação. Todos os elementos têm que estar classificados. Então, isto é importantíssimo para a exportação para as especialidades a nível de IFC. Portanto, eu neste caso eu vou ter que classificar, a partir do momento em que eu classifico aqui, ou com Uniclasse 2015, ou C-Classe, Uniforma, whatever, neste momento eu vou classificar aqui, não como obra, que isto não é uma obra, mas se eu ver aqui aos elementos, elemento map, ou, deixa-me ver uma coisa, eu posso fazer uma coisa que é chuveiro. O que é que nos aparece? Chuveiro, está aqui. Portanto, eu posso ter assim, ou posso ter banheira, isto não é uma banheira. Base, deixa-me ver se me aparece aqui. Laje de base, não se dá. Portanto, neste momento eu vou classificar mesmo como chuveiro. Ok. Estão a ver que apareceu-me logo aqui? Verdadeiro. Portanto, se não vos aparecer estes elementos, qualquer ele que seja a propriedade que criem, ele tem que estar aqui ativo. Agora, se é chuveiro ou se é um terminal sanitário, nesse caso foi chuveiro, mas eu poderia dizer que era uma coisa menos detalhado, que seria um terminal sanitário, ok? Não é um aquecedor, ok? Portanto, eu poderia dizer que é um terminal sanitário. Aqui não seria banho, será banheira, mas pronto, etc. Terminal sanitário pode ser, ok? E cá está ele a azul. Claro que, se eu tiver aqui várias combinações ou várias sobreposições, eu, por exemplo, tenho aqui um 200, programa base, elementos corta cinza. Estão a ver que estes aqui ficaram a cinzento. Mas eu não quero. Então, muito bem, eu tenho que fazer é o seguinte. Agora tenho que fazer aqui um ajuste de todas as sobreposições. Quando eu adiciono aqui o legalizar, vamos dar um OK. Os objetos ficaram, mas as paredes não ficaram. Ora bem, agora temos que fazer uma coisa ao contrário da que fizemos anteriormente. Quando eu venho aqui, eu tenho aqui a legalizar, está à direito. No tramas de corta cinza, eu entrando aqui, eu estou-lhe a dizer, ok, este elemento, isto vai ser aplicado a estes elementos. Então eu vou adicionar aqui o quê? A propriedade a legalizar. Só que vou-lhe dizer, se eu disser que é verdadeiro, elas vão aparecer. Então eu vou dizer que é falso. Tudo o que está classificado como falso, cá está. Não é aplicado àquele elemento. Se eu selecionar esta parede e classificar como verdadeira, desculpem, como falso, ela já fica cinzenta. Pronto. Resumidamente, era isto que eu vos queria mostrar. Portanto, primeiro temos que criar uma caneta própria para a legalização, depois criar uma propriedade, verdadeiro ou falso, e a seguir uma sobreposição. Cá está ela. Muito bem, espero que tenha sido útil. Qualquer coisa, vão mandando alguma informação nos comentários. Abraço e até logo.